Opa, galera, beleza? Estou aqui no vídeo de hoje para resolver a questão 140 do caderno azul, da parte de matemática, do Enem de 2009. Vamos começar lendo o enunciado. O governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com a condição de que no mínimo 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Ao receber o terreno retangular ABCD, que seria o retângulo maior, em que AB é a metade de BC, então já vamos fazer aqui, ó. Para não ficar escrevendo AB e BC toda hora, eu vou falar que a distância entre BC é x, que eu trabalho apenas com x daí, tá bom? E aí ele já me fala que essa distância do AB, ela é a metade dessa distância de BC que eu considerei x, então é x sobre 2, certo? X sobre 2. Beleza, gente? Vamos continuar lendo aqui. Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A para a construção da sua residência, de acordo com um desenho no qual AE é igual a AB sobre 5. Tá. AE seria aqui a delimitação do quadrado menor, né? E AE é um dos lados do quadrado, certo? E ele falou que é 5 vezes menor do que AB, né? Então vamos fazer assim, ó. X, o AB, a gente sabe que é x sobre 2, né? X sobre 2 sobre 5, aí no caso do que não tem nada embaixo, né, seria sobre 1, né? Divisão de fração eu deveria multiplicar invertido, né? Isso vai ser igual ao quê? X sobre 2 vezes 1 sobre 5, certo, gente? Isso que vai dar o quê? X sobre 10. Beleza? Essa é a distância entre o A e E. Eu vou colocar aqui no cantinho. Aqui. X sobre 10, então. Certo? Esse cálculo aqui eu posso apagar. É só para demonstrar como é que eu cheguei naquele x sobre 10. Beleza? Continuando. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele. Então, ele quer que esse quadradinho aqui seja 6% do terreno inteiro, né? Porque ele fala que 94% do terreno tem que ser área ambiental, né? Então, se a gente fizesse o 100 menos o 94, né? 94, ele nos daria 6, né? 6%. Então, a exigência dele é que a área do quadrado do AE ali, né? De lado AE, seja 6% do terreno grande. Então, para isso, a gente pode primeiro calcular a área do terreno grande, certo? A área do retângulo é base vezes altura, né? Então, vamos lá. A base seria x, né? Então, aqui para o retângulo grande, tá? Retângulo grande. Vamos fazer os cálculos aqui da área. A área é o quê? É a base, que seria o x, né? Vezes a altura. Qual que é a altura? X sobre 2. Isso vai dar o quê? X quadrado sobre 2, né? Essa é a área. Agora vamos para o quadradinho AE aqui, certo? A área do quadrado... A área do quadrado é o quê? Também é base vezes altura, ou lado vezes lado, né? Como a base e a altura é igual, pode ser chamado lado vezes lado ao quadrado, né? Então vamos lá. A área do quadrado menorzinho é o que? É x sobre 10 vezes x sobre 10, certo? Porque os dois lados são iguais, né? Então, se aqui no ladinho é x sobre 10, aqui embaixo, esse outro ladinho aqui também é x sobre 10, né? Certo, gente? A gente acha o quê? Que é igual a x sobre 100. Certo. Agora a gente já tem a área do quadrado grande, ou do retângulo grande, e do quadrado pequeno, né? Agora vamos ver em proporção o que um é de cada um. Ele lembrando que ele quer que o quadrado menor seja 6%, né? Então vamos lá. X ao quadrado sobre 2, vou fazer uma regrinha de 3. Ele equivale a 100% do terreno, né? X, opa, aqui é x quadrado, hein, pessoal?
esqueci de colocar o quadrado. X vezes x é x ao quadrado. X ao quadrado sobre 100, ele equivale a y. Geralmente o pessoal coloca x, né, na regra de 3, mas como eu já estou trabalhando com x, pode ser qualquer outra incógnita, né? Então eu coloco como y. Aqui, eu vou fazer a multiplicação cruzada, né? Certo? E a gente vai ter o que aqui? X quadrado sobre 100 vezes 100 é igual a x quadrado sobre 2 vezes y. Certo, gente? O x quadrado, ele anula com o x quadrado, certo? O 100 ele anula com 100. E aqui nesse lado aqui ele vai ficar 1, né? Passando o 2 que está dividindo o y, multiplicando para lá, a gente vai ter que y é igual a 2. 2 o quê? 2%. Porque aqui embaixo que é de 100%, né, do terreno, estaria o y% do terreno, né? Então a gente descobriu a porcentagem do quadradinho em relação ao retângulo grande, que é 2%, de acordo com o que ele nos deu no enunciado, né? Então, tendo aqui o y igual a 2%, a gente tem que olhar aqui nas alternativas, né? De cara aqui, eu já vou ir para D e para E aqui, que principalmente a E, ela pode ser até uma pegadinha aqui para o pessoal que quer fazer rápido, né? Geralmente o Enem ele é uma prova extensa, então você quer acabar assinalando rapidamente, né? Mas por que a E é errada? Porque se você pensar, é 2% aqui, né? Se eu ampliar a área do quadrado em 4%, 2 mais 4 é 6%, que é o que ele me pede, né? Mas esses 4% é em cima desses 2%, não é em cima do retângulo total. Então, o que seria essa alternativa aqui? Seria 4% adicionado, mas em cima dos 2%. Entendeu? 2%. Isso aqui daria o quê? 4 vezes 2 dá 8, vezes 1, 2, 3, 4. Certo, gente? Ou 0,08%. Tá? Adicional. Então seria 2,08. Beleza, gente? Ou seja, não ia aumentar quase nada, né? A gente precisa de 6, não de 2,08. Então deixa eu apagar aqui que já excluímos duas alternativas, né? Porque a outra também vai aumentar muito pouco, por causa que em vez da área total, ele vai aumentar o lado do quadrado, certo? Então vai ser irrisório o aumento, né? Então esses dois aqui está anulado já, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a testar as outras alternativas, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou apagar aqui tudo isso aqui, e eu só vou deixar o resultado aqui para a gente ir testando o restante, tá bom, gente? Tá. Vamos testar a alternativa A. Duplicar a medida do lado do quadrado, certo? Então, se eu duplicar a medida do lado do quadrado, em vez de ser x sobre 10, vai ser x sobre 10 vezes 2, né? O x sobre 10 vezes 2, ele é o quê? Eu posso simplificar aqui e aqui, ele vai ficar x sobre 5. O lado, certo? Só que a área do quadrado é o quê? É lado vezes lado, então seria a área aqui do novo quadrado, né? Seria x sobre 5 vezes x sobre 5, que seria x ao quadrado sobre 25. Beleza, gente? Então, pessoal, descobrindo aqui a área do quadrado, a nova área do quadrado, que seria x ao quadrado sobre 25 no lugar de x quadrado sobre 100, a gente faz a mesma regrinha de 3 que a gente fez anteriormente, que seria o quê? X quadrado sobre 2, que em relação ao retângulo grande, ele equivale a 100% do terreno, né? X quadrado sobre 25, ele equivale a y. Lembrando que o resultado tem que dar 6%, né? Vamos lá. Lembrando que 100%, y%, né? O resultado já vai em porcentagem.
Então vamos lá. Vai ficar o quê? X² sobre 2 vezes y, né? Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui cruzada. Vai ser igual ao quê? X² sobre 25 vezes o 100, né? O que acontece aqui? Pode simplificar esse 100 com esse 25, vai dar 4 em cima, né? Simplifica o x² com o x², então eu posso passar aquele 2 que está dividindo multiplicando, o y vai ser 8%, certo? Que o 2 vai passar multiplicando 4, vai ficar 4 vezes 2 que vai dar 8. Sendo que não pode, né? Tem que dar 6%, ele passou. Então a gente já sabe que a alternativa A está errada, certo, gente? Eu vou apagar aqui de novo para fazer a alternativa B. Lembrando que isso aqui é A, né? A está errada. Então vamos lá, alternativa B. Se triplicar a medida do lado do quadrado. Se a gente duplicou a medida do lado do quadrado e já passou e foi para 8%, se triplicar a medida do lado do quadrado, ele vai aumentar ainda mais, não é? Então, ele vai dar um resultado maior do que 8. Então a B eu nem preciso fazer, ela também está anulada. Porque tem que dar 6. E 8 já é maior do que 6, né? Então, a está errada. A B está errada. Só no resto a C, né, que é o gabarito. Mas vamos fazer aqui. Triplicasse a área do quadrado. Qual que é a área do quadrado? É x² sobre 100, né? Do quadrado inicial. Então, se eu triplicar ele vai ficar o quê? Vai ficar 3x² sobre 100, né? Certo, gente? Então, descobrindo aqui o 3x² sobre 100, que é o triplo, né, da área do quadrado inicial, vamos ver o quanto ele vale em relação ao retângulo grande, né? Tem que dar 6%, né? O retângulo grande é quanto? x² sobre 2, né? Vamos fazer aquela mesma regrinha, x² sobre 2. Ele equivale o quê? A 100% do terreno. O 3x² sobre 2, que é a área triplicada do quadrado que ele nos fala na alternativa C, ele equivale ao quê? A y% do terreno. Tem que dar 6 isso. Vamos ver se realmente dá. Vou fazer aqui em cima. Vai ficar o quê? x² sobre 2 vezes o quê? Vezes o y, né? Multiplicaçãozinha cruzada de novo. Opa. Vai ser igual ao quê? 100 vezes 3x² sobre 100, né? O que acontece aqui? O 100 corta com 100, o x² corta com x², e esse 2 aqui passa multiplicando para lá por 3, né? Então vai ficar o quê? 3 vezes 2, exatamente os 6% que ele quer. Que é da alternativa C. Beleza, gente? Igual eu falei, aqui eu demorei muito mais do que o indicado que eu faria na prova, né? Mas em relação a estudo, testar todas as alternativas para que vocês compreendam bem a geometria plana, né? Como é que poderia funcionar, eu acho melhor para esse vídeo. Certo, pessoal? Qualquer dúvida da resolução vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Que eu fico à disposição para responder. E valeu e até o próximo vídeo.